Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Te inscreve no canal, comenta, deixa o teu like e compartilha para que mais vidas sejam abençoadas através dessa mensagem. Hoje nós vamos falar da obra de Jesus. Por que eu preciso de um Salvador? Por que Jesus é o meu Salvador? Por que Jesus é o nosso Salvador? E para nós começarmos a entender, a absorver toda esta obra, nós precisamos começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, quando Deus estabelece o homem no jardim do Éden. E nesse momento aqui no jardim do Éden, Deus e o homem tinham plena comunhão. Eles falavam, eles conversavam constantemente. Mas como Deus é um Deus de ordem, ele deu regras, ele deu ordem ao homem para que o homem seguisse aquelas regras e aquela ordem, para que as coisas tivessem a comunhão e o desenvolvimento que Deus queria estabelecer através da vida do homem no Jardim do Éden. E em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, já quando o homem é colocado no Jardim do Éden, Deus dá um mandamento de cultivar e guardar. Esse era o trabalho do homem. Depois, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, como Deus, ele é um Deus que trabalha através da ordem e das coisas organizadas, ele deu ao homem essa direção. E o homem então tinha esse serviço de cultivar, guardar o jardim, comer das árvores que tinham no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal era a única restrição que Deus deu ao homem. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus estava avisando ao homem que ele teria que obedecê-lo e que, caso o homem quebrasse essa lei, essa regra, essa morte seria então uma quebra de comunhão com Deus. E aí a gente vai vendo em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Nesse momento aqui é o pecado, é o momento em que eles comem do fruto da árvore do bem e do mal. Então a mulher foi seduzida, atraída para que ela entrasse em desobediência. E ela pegou do fruto e ela comeu o fruto da árvore do bem e do mal. No versículo 7 diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, nesse momento, eles quebraram o princípio da ordem que Deus tinha dado, desobedeceram, e então o homem, por desobediência, quebrou a comunhão com Deus. E eles perceberam que estavam nus, eles ficaram expostos aos seus próprios erros. É isso que quer dizer este versículo. Eles viram que havia algo de errado com eles. E aí Deus desce, fala com eles e traz sobre o homem, sobre a mulher e também sobre a serpente a devida punição, porque Deus ele avisou que teria uma punição à desobediência. E aí, pela sua misericórdia, Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Deus cobriu o homem e o tirou do jardim do Éden, e o homem então, naquele momento, não tinha mais intimidade e comunhão com Deus, não falava diretamente com Deus.
Mas Deus fez o homem para ter comunhão com ele, para ter intimidade com ele. Esse é o nosso propósito, a comunhão com Deus e cumprir a sua vontade. E nós precisamos descobrir a sua vontade, porque ele tem regras, ele tem diretrizes, direções para dar para as nossas vidas, porque nós temos um propósito para cumprir para ele. Mas o homem, pela sua desobediência, ele não teve mais essa intimidade com Deus. E como Deus, quando ele começa uma boa obra, ele completa, ele então estabeleceu, passaram-se os tempos, o homem estava fora da comunhão com Deus, Deus levanta Abraão, disse a Abraão que faria de Abraão uma grande nação, e aí então começa os descendentes de Abraão a se multiplicar, e aí o povo então vai para o Egito, e quando o povo sai do Egito e entra no deserto, Deus dá a lei. Mais uma vez, Deus traz a ordem para o homem. Dá a lei através de Moisés, que são os 10 mandamentos. E ali Deus estabeleceu que todas as vezes que aquelas leis fossem quebradas, desobedecidas, haveria a necessidade de um sacrifício de um animal para que o pecado fosse perdoado e o pecador fosse purificado. E aí então passaram-se muitos anos o homem fazendo esses sacrifícios para ser limpo e purificado. Só que Deus não tinha ainda chegado à sua vontade perfeita. Em Jesus, sim, Deus estabeleceu a sua vontade e restaurou a comunhão com Deus. E nós vamos ver, através do Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, no versículo 4. João 1,4 diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui João está falando de quem? De Jesus. E aí diz que a vida estava nele. Ou seja, aquela morte que foi quebrada lá, que foi estabelecida lá e que foi quebrada aquela comunhão com o homem, Jesus restaurou através da sua vida e através da sua vinda. Porque Jesus veio trazer Deus para o homem e levar o homem para Deus. Então Jesus veio restaurar a comunhão que tinha sido quebrada lá no Jardim do Éden. Então a vida estava nele. O elo de ligação com Deus voltaria a ser estabelecido através de Jesus. E no versículo 12, João 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, no momento em que nós aceitamos Jesus e convidamos Jesus para entrar no nosso coração, nós retomamos a aliança de intimidade e comunhão com Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o que Jesus fez? Jesus ele tomou sobre ele todo o pecado de toda a humanidade. Isso está escrito em Isaías, capítulo 53. E ele levou sobre si este pecado. E aí, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ali naquele momento, ele derramou o seu sangue. E através deste sangue, nós fomos purificados. Mas nós precisamos sim, porque Deus é um Deus de ordem e ele nos dá a liberdade de escolha. Foi por isso que o homem pecou, porque ele escolheu o caminho errado. Mas nós temos que escolher pelo caminho que nos leva à vida, à intimidade com Deus. E o que nós necessitamos fazer é aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Então nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, entra no meu coração, faz morada. Eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E aí, naquele momento que tu faz aquela oração e que Jesus entra no teu coração, nesse momento, aquela aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden é restaurada. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados e naquele momento ele derramou o seu sangue.
como o seu sangue era puro e sem pecado, Deus aceitou o sacrifício de Cristo. E através de Cristo foi refeita a aliança de intimidade e comunhão com Deus. Por isso, o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. Porque fazem 2000 anos que Jesus foi para a cruz e até hoje esse sacrifício é aceito. Então, no momento em que nós quebramos uma regra, uma comunhão com Deus, uma desobediência a alguma das suas leis, e nós entramos em pecado e nós nos afastamos de Deus, nesse momento, se nós pedimos perdão do pecado, e se Jesus está no nosso coração, nós somos purificados e nós nos reconciliamos com Deus novamente. Porque Jesus fez todo o trabalho por nós, por amor, de graça. Ele se ofereceu em fazê-lo. E aí nós só temos o que aceitar Jesus e convidar Jesus para entrar no nosso coração. Uma vez Jesus no nosso coração, nós estamos salvos. Então, em todo momento em que nós pecamos, nós confessamos o pecado, somos purificados pelo sangue de Jesus e Deus nos perdoa. E aí nós estamos de volta em comunhão com Deus. E aquilo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, através de Cristo foi restaurado. Então, é Cristo que nos leva sempre à comunhão com Deus. É Cristo que nos liga a Deus. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas por que isso? Por causa desta obra de sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para que nós fôssemos purificados de todo pecado, de toda desobediência, de tudo aquilo que nos separa de Deus. E uma vez confessado o pecado, somos purificados pelo sangue de Jesus. Deus olha para nós através de Cristo, porque nós aceitamos Cristo. E no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Jesus nos liga novamente com Deus, através do seu sangue, através do seu sacrifício. Por isso que ele é rei, por isso que ele é salvador, por isso que ele é soberano, por isso que a ele a honra e a glória, porque aquilo que nós não podíamos fazer, ele fez por nós. E isso precisa todos os dias estar bem vivo no nosso coração para que haja constrangimento e nós todos os dias venhamos escolher obedecer a Deus, obedecer às suas leis, termos Cristo como nosso irmão mais velho, como aquele que nos orienta, como aquele que nos conduz, que nos purifica, conhecendo o seu caráter através da sua vida de obediência e comunhão com Deus, dos quais está escrito na sua palavra, nos 4 evangelhos. Então nós precisamos muito conhecer o Cristo, conhecer o seu caráter e ter uma conduta o mais próximo da conduta de Cristo. Mas no momento em que pecamos, o seu próprio sangue nos purifica para que haja a reconciliação com Deus. Essa obra linda, maravilhosa, precisa todos os dias nos constranger e nos levar a amar a Cristo e a amar a Deus e a buscar a sua presença em todos os momentos. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor se derrame sobre a tua vida e que todos os dias tu possas, em nome de Jesus, ter comunhão com Deus e intimidade com Deus.